TH Entrevista dessa semana vai falar sobre a prática de atividades físicas. Ela já é bom para qualquer idade, né? E para os idosos é essencial porque dá uma expectativa de vida maior. Para falar do assunto, eu converso com o profissional da educação física, Matheus Corrêa. Matheus, bem-vindo ao TH Entrevista. Matheus, é comum a gente ver idosos com energia de sobra. Isso é verdadeiro ou é só a impressão que a gente tem? Infelizmente não, Lucas. Na verdade, o envelhecimento ele deve ser com equilíbrio, né? Uma homeostase. Então, é por isso que as pessoas têm, na medida que vão envelhecendo, tendem a ser mais sedentárias. Ô, Matheus, qual a importância da atividade física para essa população da terceira idade? Bom, a atividade física, independente da atividade, tem um estudo bem interessante agora construído pelo professor Amandi, onde ele comparou dois grupos de idosos, onde o primeiro grupo era sujeito a realizar alguma atividade, ou seja, a natação, o pilates, a musculação, a caminhada, e o outro grupo apenas se socializava. Aí olha que interessante em relação aos resultados. Ambos os grupos tiveram os mesmos resultados, ou seja, a ideia é que o idoso ele seja fisicamente ativo, independente do tipo de atividade física, entendeu? Então o fato dele se socializar promove benefícios em relação à qualidade de vida para esse sujeito. Agora, se essa queda de aptidão física acontece com todo mundo, então por que alguns idosos aparentemente são mais saudáveis que os outros? Bom, é uma pergunta bastante interessante, Lucas, porque você comparar um sujeito ativo, o idoso acaba ganhando 20 anos em relação a um sujeito que não é ativo. Ou seja, é possível comparar um sujeito de 70 anos fisicamente ativos em relação a um sujeito de 50 anos que é sedentário. Matheus, tanto os jovens quanto os idosos, eles fazem exercícios diferenciados a partir do seu potencial que vai ser feito através de uma avaliação, né? Mas quais os melhores exercícios para a terceira idade? Tem alguns exercícios mais eficazes para essa população? O estudo do Amandi, ele fala muito bem claro que o idoso, independente da atividade, ele deve estar relacionado a alguma fazer, né? Então, o fato, independente se ele vai à academia, se ele vai ao Pilates, é lógico que a gente tem que respeitar a individualidade biológica do sujeito, mas quando se trata de saúde, qualidade de vida e bem-estar do idoso, ou seja, o envelhecimento ativo saudável, como as pessoas hoje estão acostumadas a falar, a ideia é que o idoso ele seja ativo independentemente da atividade. A musculação, ela também está entre as recomendações? Bom, a musculação é muito interessante porque o idoso, todo mundo, existe um gráfico onde todo mundo mostra o processo de sarcopenia, ou seja, sarcopenia é a perda de massa muscular decorrente à idade, entendeu? Então, é indispensável que todo mundo vai perder massa muscular com uma determinada idade. Porém, as pessoas que foram ativos, seja nas suas atividades laborais até hoje, vão perder, logicamente, que menos massa muscular do que um idoso, um sujeito que foi sedentário durante onde ele foi adolescente, adulto e na fase idosa. Nessa fase também começa a ter mais dores musculares, dores no corpo. O personal ele orienta ao idoso parar o exercício, procurar um médico. Como funciona essa relação? Isso. É muito interessante também essa pergunta, Lucas. Eu falo que, independentemente do idoso, do adolescente ou até mesmo do adulto, dor não é legal para ninguém, tá? Então, dor é um sinal de assim, cara, tá fazendo alguma coisa de errado, precisa ser corrigida. Eu acho que tem que ser trabalhado com uma equipe multidisciplinar, principalmente para o idoso, né? Eu acho que o profissional da educação física, o fisioterapeuta, o cardiologista, o geriatra, eles precisam ter um diálogo interessante, entendeu? Então, as informações têm que estar expostas para a equipe médica do sujeito idoso.
Matheus, para alcançar resultado satisfatório, o idoso deve acumular quanto tempo de exercícios durante a semana? Bom, isso aí é pelo Colégio Americano de Esporte, né, o American College. Ele preconiza para um indivíduo ser considerado ativo, ele deve realizar 150 minutos de atividades aeróbias, com intensidades moderadas a vigorosas. Porém, volto a falar do estudo bastante interessante do professor Amandio. Ter um exemplo que o idoso ele não consegue ir à academia acumular esses 150 e ele só consegue acumular uns 150 minutos de atividades aeróbias. Tá ruim ou tá bom, professor? Não, eu vou falar que tá bom, é melhor do que nada, tá bom? Então, se o idoso ele consegue fazer suas atividades acumulando um volume aeróbio para ser considerado ativo, para manter uma massa muscular, para manutenção, né, de força, de flexibilidade, que isso é bastante interessante para o idoso, para a funcionalidade dele. O idoso tem a capacidade de pentear seu cabelo, de amarrar o teu cadarço, de sentar e levantar da cadeira. Então, a autonomia funcional para o idoso é bastante interessante e deve ser trabalhado junto com a equipe multidisciplinar, principalmente com o profissional da educação física. Matheus, obrigado pela participação no TH Entrevista. Eu que agradeço. Com essas informações, o TH Entrevista fica por aqui. Até uma próxima.